O Oscar passa por mudanças de regras consideráveis e agora o Brasil nunca mais vai vencer o Oscar de filme internacional. Calma, a gente já chega lá, só que eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Saiu nesse final de semana, se eu não me engano, no feriado, na sexta-feira passada. Tô comentando um pouco tardiamente, até porque teve vídeo de mall ontem e tudo mais. Mas vamos comentar um pouco sobre essas mudanças nas regras do Oscar de filme internacional. E eu já chego lá no final nessa questão de e agora para o Brasil? O Brasil não vai ter mais chance? Qual é o impacto que o Brasil vai sofrer e coisa do tipo, que é o que se comenta muito nas redes, o que é mais alarmante, claro, porque a gente pensa em filme internacional quase sempre, ou sempre, pensando nas chances brasileiras. Mas antes da gente pensar nas chances brasileiras, vamos pensar na mudança em si, entender a mudança em si e o porquê disso, porque tem algo muito curioso e coisas que eu não vi ninguém falando que pra mim é muito fundamental para o debate aqui. Muito disso eles usam como desculpa o caso de Anatomia de uma Queda, né, que não é o enviado da França, apesar de ganhar a Palma de Ouro de Cannes. Mas a gente poderia pensar em muitos outros exemplos de filmes que teriam muitas chances de vencer ou certamente seriam indicados a filme internacional. Filmes do Almodóvar, por exemplo, como Fale com Ela e O Madres Paralelas, que acabam não sendo os enviados da Espanha. Isso acontece direto, e aí o que eles vão fazer aqui, o que o Oscar vai fazer é mantém como o Oscar de filme internacional é hoje, então cada país vai ter o seu enviado, como acontece, então até hoje cada país teria a chance de um filme indicado na categoria de filme internacional, porque cada país envia apenas um filme. O Brasil enviou a Agente Secreta no passado, a gente estou aqui no ano anterior, e por aí vai. Só que a única mudança aqui é que, para além desse filme enviado de cada país, alguns festivais, e eu já vou me focar nisso, que para mim é o mais fundamental, alguns poucos festivais, o filme que vencer, ele já automaticamente vai estar elegível para a categoria de filme internacional. Então quer dizer que ele vai ser indicado ao Oscar? Não. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, antes inclusive de eu falar quais são os festivais. Se o Festival de Cannes ganha um filme francês, por exemplo, a França não precisa colocar esse filme como enviado dela. Por quê? Porque esse filme já está automaticamente elegível para o Oscar. A França pode escolher um outro filme, um segundo filme mais importante para ela, e aí ela teria a chance de colocar dois filmes indicados ao Oscar de filme internacional, o que é uma novidade para o Oscar, mas não para as outras premiações. O Globo de Ouro, por exemplo, pode ter mais de um filme indicado de cada país, porque no Globo de Ouro basta os filmes se credenciarem, se inscreverem, e cada país pode inscrever meio que quantos filmes quiser. Isso em quase todas as outras premiações americanas desse circuito acontece a mesma coisa, mas no Oscar não. O Oscar era restrito até então a um filme por país. E eu não dei o exemplo da França à toa, porque a França certamente vai ser um dos países mais beneficiados, como a Itália, como a Alemanha, e aí passa um pouco por alguns dos festivais que eu vou citar aqui, que são os festivais que fazem parte dessa lista, que não são tantos festivais, mas ainda assim alguns festivais que vão ter esse espaço. Então, além dos filmes indicados por cada país, né, que podem ser elegíveis, a gente vai ter o vencedor do prêmio mais importante do Festival de Berlim, do Festival de Cannes, a Palma de Ouro de Cannes, então o Urso de Ouro de Berlim, a Palma de Ouro de Cannes, o Leão de Ouro de Veneza, até aí tudo bem entre aspas, porque são os 3 festivais mais importantes do mundo. Para além desses, a gente tem também o vencedor do Grande Prêmio do Júri World Cinema no Festival de Sundance, então essa tentativa do Oscar de falar olha, um festival também do cinema independente americano vai ter importância para essa categoria. Além disso, do prêmio Platform do Festival de Toronto, um festival que sempre vai ser muito reconhecido pelo Oscar, né? E já faz parte meio que desse começo de temporada de premiações. E aqui o que mais me chama a atenção, que é o prêmio do Festival de Busan de melhor filme. Por que que isso me chama mais atenção? E aí a gente chega no que para mim é mais fundamental. Primeiro, por que essa ideia de você colocar os vencedores de festivais? Mais importante ainda, mais importante para mim do que pensar se o filme brasileiro vai ter chance ou não, por que os vencedores desses festivais, dos grandes festivais, teoricamente de cinema do mundo, porque esses filmes vão ser elegíveis para o Oscar, mesmo que não seja a escolha de seus países, e os países que forem inteligentes, se tiver um filme vencendo esses festivais, não vai colocar esse filme como filme elegível, porque
como eu disse, teria 2 chances. Eu venho comentando muito pra vocês, não é desse ano, não é do ano passado, já faz uns 2 anos, pelo menos, que eu falo. Tem essa aproximação entre Oscar e os festivais, principalmente o Festival de Cannes, que não era um festival tão próximo do Oscar e é o grande festival do mundo. E isso se dá muito nessa expansão do Oscar de tentar parecer muito mais uma premiação não só da indústria americana, mas uma premiação de todo mundo, que coloca 2 filmes internacionais indicados a melhor filme, coisa do tipo. Falei bastante isso, inclusive num vídeo desse ano, em que eu falo o porquê o Brasil não vai ter indicado ao Oscar no ano que vem, justamente porque o Brasil não tem ninguém no Festival de Cannes, e isso eu falei antes do Festival de Cannes anunciar sua seleção, eu falei que o Brasil não teria um filme disputando a Palma de Ouro, e provavelmente não vai ter um filme disputando o Leão de Ouro em Veneza. E tem-se essa ideia cada vez mais forte da dependência, sempre teve, mas cada vez mais forte dessa aproximação dos filmes premiados em Cannes, agora teria uma chance muito grande de chegar no Oscar, o que é muito cômodo para os dois. Primeiro para os festivais que precisam da visibilidade e ter filmes que posteriormente podem chegar no Oscar, atrai mais gente para cobrir o festival, atrai mais atenções para o festival, enquanto o Oscar, trazendo esses filmes internacionais com mais destaque, faz essa ideia de essa é a premiação mais importante do mundo. Por quê? Porque não são só filmes americanos, a gente tem filmes internacionais, filmes do mundo inteiro, por mais que esses filmes do mundo inteiro fiquem restritos sempre a 1 ou 2 filmes seletos que ganharam prêmios nesses grandes festivais. Então, o primeiro ponto é esse, por que desses festivais agora tornarem os filmes vencedores elegíveis direto para o Oscar, justamente por conta dessa aproximação que vem se criando cada vez mais forte entre os grandes festivais de cinema e o Oscar. Só que aí a gente pode ir para um segundo ponto, e para mim esse é o ponto que muita gente não está comentando. Era claro que com essa regra estabelecida, eles pegariam pelo menos um festival americano, poderiam inclusive pegar Taylor Reid, né, por exemplo, ou até o Festival de Nova York em premiações específicas, mas eles escolhem o Festival de Sundance porque o Oscar também tem essa pegada de não somos só filmes de grande orçamento, a gente olha para o cinema independente também, esse tipo de coisa, que quase sempre é um discurso igual esse envolvendo filme internacional, só a cota daquele filme para ter, mas era esperado que teria Sundance, que é o grande festival de cinema independente americano. A gente tem os 3 grandes festivais, como eu disse, Veneza e Cannes, que são muito próximos já do Oscar, e os filmes que ali vencem sempre têm chance do Oscar, mas também o Festival de Berlim, que já é um festival que é o grande festival do início do ano, que não tem tanta aparição no Oscar, mas o Oscar fala, olha, estamos olhando para os grandes festivais. Coloca Berlim também, coloca Toronto como esperado, porque Toronto é esse festival que é quase um festival dedicado inteiramente à campanha de Oscar. E aí sobra qual festival aqui? O Festival de Busan, que para mim, por que não estão falando tanto sobre isso? O Festival de Busan é um grande festival? É um grande festival de cinema do mundo. O Festival de Busan é maior que o Festival de Locarno, por exemplo? Não é. É maior que o Festival de Roterdã? Não é, que são festivais que não estão sendo considerados aqui. Entre outros, que o Festival de San Sebastian também não é. E aí você poderia me dizer, mas você está citando festivais europeus, né? E o Oscar já está colocando aqui Festival de Veneza, Festival de Cannes, Festival de Berlim, que já são festivais europeus. O Festival de Busan seria a tentativa também de olhar para um festival fora desse eixo europeu que vai ser tão dominante a partir dessa nova regra. É uma desculpa, porque poderia ser outros festivais da Ásia, poderia ser... Por que não tem um festival na América do Sul também? Por que não tem um festival na África? Porque o único festival fora do eixo Europa e América do Norte, né, Toronto e Sundance, é o Festival de Busan. É uma escolha para mim completamente estratégica aqui, né? E o Oscar ele funciona dessa forma. Coreia do Sul, Festival de Busan, a Coreia do Sul é um dos grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. A entrada massiva de obras culturais, seja musicais, K-pop, inclusive vencedor do último Oscar de animação de canção original, tem essa relação com o K-pop, mas não só isso, da entrada de filmes, né, entrada de K-dramas e por aí vai, a gente vê que a Coreia do Sul é um dos países, se não o país que mais vai ter abertura nos Estados Unidos, é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, um parceiro militar, né, de ter bases militares dos Estados Unidos na Coreia do Sul e por aí vai. Então, a escolha do Festival de Busan, para mim, mostra como o Oscar, ele nem de perto é isento, nem de perto ele vai focar só nos melhores. Como eu disse, há festivais muito mais importantes no mundo do que o Festival de Busan. A escolha aqui, para mim, do Festival de Busan para participar dessa categoria de filme internacional, digamos assim, é uma escolha estratégica, uma escolha de, possivelmente, inclusive, você colocar
mais filmes da Coreia do Sul, mas não necessariamente, mas justamente de você dar esse espaço, essa visibilidade para um festival da Coreia do Sul. Enquanto você não olha para outras regiões da Ásia, você não olha para a África, você não olha para a América do Sul, para a América Latina em geral. Então é justamente de sempre pensar o Oscar a partir de uma dinâmica estratégica. A segunda parte do vídeo, que aí interessa muito mais ao cinema brasileiro, é justamente essa, né? A chance hoje em dia, não quer dizer que vai ser, mas a chance hoje em dia vai ser justamente de ter ainda mais filmes europeus, porque a França tem a possibilidade de ter 2 filmes de grande visibilidade ou mais todos os anos. A Itália tem, a Alemanha tem, a Espanha às vezes tem. Então você ter um filme vencendo um desses festivais e você ainda poder indicar um outro filme, ter 2 filmes elegíveis, dá muita força para esses países. Países da América Latina, países da África, países da Ásia em geral, né? A Coreia do Sul talvez um pouco mais, o Japão um pouco mais, mas a maioria dos países não vão ter essa força de visibilidade. Às vezes não tem nem com um filme, quem dirá com 2 filmes. Então sim, há uma possibilidade cada vez maior desse ter mais filmes europeus. Não quer dizer que vai ter, né? A gente teve ano passado, por exemplo, 2 anos atrás, a gente teve a Nora ganhando Cannes, a gente teve o filme do Almodóvar, que era um filme americano, vencendo o Leão de Veneza, então meio que não teria esses indicados, digamos, por esses festivais a mais, porque eram filmes americanos vencendo ali. E cada vez mais Cannes deve ter também vencedores americanos, ou volta e meia vai ter esses vencedores de filmes falados em inglês, pelo menos. Não é uma grande mudança, mas é uma mudança, e é uma mudança que é muito estratégica para aquilo que o Oscar quer. É uma mudança que, de forma geral, vai beneficiar, sim, filmes europeus. E a categoria de filme internacional, não sejamos ingênuos, ela sempre beneficiou os filmes europeus. Sempre teve essa aproximação com o cinema europeu, o cinema dos grandes festivais, e isso fica ainda mais assintoso nesse período. Bom, essa é a minha visão geral, pelo menos por essa notícia inicial que saiu. Pode ser que tenha novos desdobramentos, né? Isso tudo pode mudar até o próximo Oscar, tem muito tempo até lá, mas essa é a minha visão inicial. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês concordam ou não comigo, o que vocês acharam dessas mudanças de regra. Eu acho que no geral ninguém gostou muito, principalmente aqui no Brasil. Mas sempre pensar também um pouco com o racional e não só com o coração. Olhar que isso vai muito além das possibilidades do Brasil ser indicado a um novo Oscar ou não. Eu sempre falo, precisa olhar para o Oscar como ele funciona, o modus operandi dele, muito mais do que essa ideia de que é a grande premiação e os melhores filmes do mundo vão estar lá, balela. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais e corta.